Olá, vamos retomar nosso estudo. Antes de começar, ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Agora vamos começar. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Inciso 1º. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2º. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Inciso 3º. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4º. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5º. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção, e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1º. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 2º. Nas demais vias. Infração leve. Penalidade: multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 1º. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 2º. Afastado da guia da calçada, meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 3º. Afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 4º. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 5º. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 6º. Junto ou sobre hidrantes de incêndio,
registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 7º. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração: leve. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 8º. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 9º. Onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 10. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo, ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 14. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 15. Na contramão de direção. Infração: média. Penalidade: multa. Inciso 16. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 17. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa estacionamento regulamentado. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 18. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa proibido estacionar. Infração: média. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 19. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa proibido parar e estacionar. Infração: grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Inciso 20. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Infração: gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: remoção do veículo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º. No caso previsto no inciso 16 é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo.
Inciso 1º. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 2º. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração. Leve. Penalidade. Multa. Inciso 3º. Afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 4º. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração. Leve. Penalidade. Multa. Inciso 5º. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Inciso 6º. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração. Leve. Penalidade. Multa. Inciso 7º. Na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 8º. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 9º. Na contramão de direção. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 10. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização. Placa proibido parar. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 11. Sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Parabéns! Você concluiu o estudo do texto. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Assim saberemos se o conteúdo está bom ou se precisa ser melhorado. Por hoje é só. Obrigada e até breve.